favor. Eu queria agradecer a resposta. Ah, dessa vez funcionou? Dessa vez funcionou. Que bom. Então tá bem. Eu vi a identidade que me tranca, vamos dizer assim. Agora, como é que eu vou agir, não sei. Mas foi muito importante, porque acho que foi a coisa mais bonita que eu ouvi até agora. E a coisa que mais me acalmou. Assim, eu tenho cura. Eu vi a cura. Pode demorar, pode precisar várias vidas, mas não tudo faz bem. mal. Tem cura. Eu não vou morrer disso. Com certeza. E quando a gente vê é porque é mais rápido, assim, né? Então eu queria agradecer todo o meu coração. Agora, enquanto tu falava isso, me lembrou aqueles diálogos do Zen, né? Aí, se a identidade é o problema, traz até aqui que a gente dá um jeito. Aqueles diálogos assim, por exemplo, com o Ejo, com o Bodhidharma, né? Taiswek. Acho que é esse o nome. E quando ele pediu para ser aluno de Bodhidharma, aí o Bodhidharma estava na caverna, assim, né? E o Bodhidharma nem olhou para ele. Ele pediu várias vezes, com neve até o joelho, pedindo aquilo, né? E o Bodhidharma na caverna, nem olhou para ele. Aí ele corta o braço, aí tem algumas versões desse cortar o braço, né? Uma que ele cortou o braço e ofereceu o braço, né? Aí o Bodhidharma, o que eu vou fazer com isso? Não, mas essa foi uma versão que não foi publicada, assim, não é muito fidedigna. Mas numa ele corta o braço e oferece para o Bodhidharma. Aí o Bodhidharma diz, o que você quer? Diz, eu quero pacificar minha mente. Aí ele diz, então traz a tua mente até aqui. Aí ele, não sei onde é que ela está. Então esse é um ponto assim interessante, né? Então o mesmo se aplica à identidade, né? Se a gente procurar por ela, a gente não vai encontrar também. Esse é um ponto interessante, né? Aí o início do caminho, né? Aquilo traz um problema, mas de onde é que está aquilo? Então é o início do aspecto de vacuidade. Aí tem uma versão light dessa história, não é que ele cortou o braço, ele deu uma cortada no braço. Assim. Então parece que havia esse costume antigamente de cortar o braço como sinal de convicção, né? A pessoa corta para mostrar que aquilo é real, quer ver? Ó. Se não fosse real, não cortava. Mas aí é assim, onde é que está esse problema, né? Onde é que ele está, né? Vamos. Aqui. Eu fiquei muito pessimista com a sua fala hoje à tarde, porque a impressão que deu é que existem pouquíssimas pessoas que têm acesso a esse conhecimento. O senhor mesmo falou que são extremamente privilegiadas e que os demais milhões e milhões e bilhões de seres sencientes que existem, pela forma como eu entendi, estariam trancadas de uma forma quase que definitiva, não fosse a figura do Bodhisattva, para eternamente viverem na escuridão, nessa escuridão de ciclo. E eu queria saber se é isso mesmo, porque o que teríamos feito nós, tão poucos, né, para ter essa honra e esse privilégio e essa graça de estar ouvindo esse ensinamento? Eu, na verdade, eu não sei qual é, porquê, né? Eu fico na dúvida. É que a gente, às vezes acontece assim,
está no lugar certo, na hora certa, né? Assim, às vezes acontecem essas vantagens, né? Mas vocês têm que pensar assim, que os Budas são aliados nossos constantemente, né? Eles olham o tempo todo por nós. Eu já já faz um bocado de tempo, mas eu acho que pelo menos 20 anos, eu percebi que a gente avança um passo, eles avançam 10. Então, se a gente puder avançar um pouquinho, ou avançam 100. Eu sempre tenho essa sensação assim de uma generosidade dos Budas, assim, que tu avança um pedacinho, eles descobrem aquilo imediatamente. Aí eles avançam, eles oferecem circunstâncias positivas, né? E acontecem coisas extraordinárias, assim, né? Para a gente não pensar que coisa extraordinária da nossa mente, vocês vejam, o Dalai Lama não veio a Porto Alegre, ele veio, né? Jagdo Rinpoche, ele veio para a Índia, da Índia veio para os Estados Unidos, ficou 20 anos nos Estados Unidos. Não é que ele se mudou para cá. Pense. Você quer imaginar um milagre? É isso. Ele dedicou os últimos anos para nós aqui, construiu um mosteiro, estabeleceu os ensinamentos, ordenou as pessoas e foi embora. Assim. Isso é extraordinário. Então, é assim, é bom que a gente se lembre, né? Eles olham de uma forma extremada. Sempre, né? Mas se eles veem um pouquinho de mérito, eles nos inundam de benefícios. Como, por exemplo, o Guru Rinpoche, né? Que ele viu que as pessoas não tinham mérito. Não tem como dar os ensinamentos. No Tibete, naquele tempo, o que ele fez? Ele escondeu os ensinamentos porque ele pensou: as pessoas continuam praticando, no futuro elas ganharam mais méritos, vão poder ouvir os ensinamentos. Ele articulou aquilo tudo. Deixou escondidos os ensinamentos e deixou de forma tal que os praticantes do futuro, emanações dele mesmo, fossem capazes de intuir onde é que estavam as coisas e olhando, né? O senhor acha que pode ter alguma coisa escondida por aí para o futuro? Eu diria assim, os ensinamentos como nós estamos vendo hoje, como a Sua Santidade Dalai Lama está falando hoje, outros mestres também estão falando, são ensinamentos que não existiram no passado. Porque, por exemplo, no passado o budismo não se defrontou nem com a ciência, nem com a psicologia, nem com a educação estruturada, nem com um conjunto de diferentes tradições, nem com a internet, nem com a sociedade globalizada, nem com a tecnologia, não se defrontou com isso. Então o budismo hoje, que dialoga nessas várias áreas, né, ele não se defrontou com a medicina dessa forma como nós olhamos, né? Medicina, não se defrontou com os problemas ecológicos, sustentabilidade, nada disso. Não se defrontou com gestão globalizada. São coisas que simplesmente não tinham sentido. Então hoje nós estamos encontrando esses desafios e o budismo consegue dialogar nesses vários níveis. Então, necessariamente, eles são como termas, são ensinamentos que estão no céu e eles brotam diretamente da natureza primordial para nos beneficiar dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje. Assim. Posso fazer mais uma? Já tem muitas hoje, né? É a última. A sensação que me deu quando o senhor descreveu o Buda primordial foi que o senhor estava falando de Deus. Eu sei que não tem sentido, quer dizer, não tem sentido. No budismo não se fala, parece que, pelo que eu sei, Buda não respondeu a respeito disso. Mas por toda a formação que eu tive religiosa, é a descrição literal de Deus. Pode ser. Pode ser. Eu não tenho opinião para dar, porque os teólogos é que tem que falar disso, né? Eles é que são os donos de Deus, vamos dizer assim, né? A gente dá palpite, eles acham que aquilo nunca é assim, né? Mas a natureza primordial, eu acredito que é o que mais se aproxima realmente, né, desse conceito de absoluto, assim, né?
também se aproxima da visão taoísta de Tao, né? Tao. Lama, sobre a sua colocação de manhã, que nós devemos pensar que nós temos um mestre dentro de nós, separado de nós. Isso me levou a lembrar que no início, quando eu conheci o budismo, eu tinha um preconceito, que eu acho que muitas pessoas têm, que o monge é alguém fora da realidade, realmente pensa apenas no lado espiritual e deixa o lado material muito distante da nossa cultura ocidental, onde a gente se baseia, de repente, ter uma boa alimentação, uma boa saúde, uma boa moradia e bom estudo. Quando se fala em, eu então entendendo mais, em ter uma inteligência operando a nível de reconhecimento do vazio, me parece que ela tem que estar também outra inteligência operando no conceito da causalidade. As duas ao mesmo tempo no nosso mundo. Inclusive, às vezes, uma criar meio hábeis para a outra agir no mundo. Porque às vezes, para fazer uma coisa boa, a gente tem que usar técnicas e ser diligentes sobre uma lógica totalmente científica. Gostaria que você explicasse um pouco isso na sua visão, e até para... Porque eu vejo que há a possibilidade disso andar junto. Mas numa impressão primeira do budismo, isso está bem separado. Até historicamente foi, como o senhor mesmo falou. Não sei se é a sua opinião, então, sobre isso. É assim, quando surgem os ensinamentos do caminho do ouvinte, né? Então o Buda, ele deu essencialmente ensinamentos que a gente pode encontrar todas as linhas que a gente encontra hoje, né? A gente pode encontrar nos próprios ensinamentos antigos do Buda. Mas a sanga do Buda, naquele tempo, ela era composta essencialmente de pessoas ligadas ao caminho do ouvinte. Significa o quê? Eles eram renunciantes, né? Eles eram renunciantes do mundo. Eles tinham abandonado o mundo e eles viviam como mendigantes. Então, eles estavam fora de qualquer processo causal articulado que pudesse gerar uma propriedade da sanga, pudesse gerar templos, pudesse gerar uma sustentação, né? E posteriormente, no desenvolvimento do budismo, a gente vai encontrar essas modalidades se manifestando de outros modos também, né? Se vocês... eu vi aquele filme, Irmão Sol, Irmão Lua, vocês lembram daquele filme? O livro não li, deve ter um livro. Mas aquela imagem, aquela história, ela traz esse momento interessante, onde São Francisco ele vivia como mendicante, né? Aí a sanga franciscana cresceu, né? Aí eles disseram, bom, melhor vocês trabalharem, né? Porque aí tem um monte de gente comendo e ninguém está trabalhando. Então, eles ficaram com essa questão. Aí no budismo a gente vai encontrar isso. Então, de repente, as pessoas começam a trabalhar. Especialmente no Zen, né? No budismo chinês, no budismo japonês, a gente vai encontrar essa perfeição, assim. Eu acho aquilo muito equilibrado, muito bom, assim, né? Onde as pessoas desenvolvem uma habilidade de manter a saúde, uma habilidade de cuidar dos alimentos, de fazer o alimento simples, da melhor forma. O chefe de cozinha é o médico. É uma coisa curiosa. Agora tem esse médico que escreveu esse livro, Lugar de Médico é na Cozinha, né? Ele está vindo aqui. Mas isso é uma descoberta do Zen, né? O chefe de cozinha é aquele que cuida da saúde de todos. Ele está olhando todo mundo, está vendo o que vai dar para eles. Assim. Então essa é uma habilidade de como gerir, né? Como gerir o mundo. Mas na época do Buda, isso depois vai ganhando outras feições ainda, né? Mas na época do Buda, a sanga era essencialmente do caminho do ouvinte, né? É uma sanga que renuncia ao mundo. Eles não se dedicam a nada do mundo comum. Agora, isso não quer dizer que o Buda só deu ensinamentos para as pessoas da sanga.
Esse é outro ponto muito interessante, né? Quando a gente começa a estudar o Buda Dharma, a gente vê que o Buda deu ensinamento para todo mundo. Impressionante, assim. É um ensinamento para todos os seres, dos infernos, dos famintos. Ele deu ensinamento para todo mundo. E aquilo funcionava. Deu ensinamento para os reis, deu ensinamento para as pessoas ricas, para as pessoas generosas, para as pessoas avarentas. Deu ensinamento para todo mundo. Para a gente que queria matar ele. Ele foi resolvendo aquilo, né? Então é importante entender que, mesmo naquela época, o budismo já tinha uma abrangência muito grande, porque ele era um ensinamento que era para todo mundo. Dava ensinamento no reino dos deuses. Por exemplo, o Avatamsaka Sutra é um ensinamento para o reino dos deuses. Então é uma coisa mais ampla do que nós vemos hoje. Hoje a gente tem essa... Como é que a gente vai acessar o reino dos deuses, né? Aí para o Buda aquilo era muito fácil. Acessava o mundo dos seres celestiais. Dava ensinamentos, eles faziam perguntas. Ele era protegido dos seres celestiais. Hoje a gente vê, quando muito, seres do reino dos semideuses, né? Seres competitivos, lutando por alguma coisa, obtendo vitórias. Mas os seres celestiais a gente não vê propriamente. Então o ensinamento do Buda naquela época já era útil. Aí tem o ensinamento dos discípulos do Buda, como Vimalakirti, né? Vimalakirti era uma pessoa rica. Ele sabia ganhar dinheiro. Fazia funcionar tudo. E, no entanto, ele não estava apegado àquilo. Ele fazia aquilo de uma forma muito ampla, assim, né? Agora, nos tempos que nós estamos vivendo, a gente vai encontrando o ensinamento do Buda desafiado por esses vários mundos, né? Por exemplo, a gente começa a ser desafiado hoje pela economia, né? O budismo nunca se defrontou com a economia. Mas a economia é uma ciência razoavelmente recente. Aí, de repente, nós temos uma coisa matemática, aparentemente científica, que rege tudo, né? Aí vem Sua Santidade Dalai Lama diz: nós não somos regidos pela economia, parece que somos, mas não somos. Aí ele faz uma análise muito interessante do processo econômico, né? Aí ele se defronta com os neurocientistas e faz uma análise disso, com os psicólogos, com os psiquiatras, com os físicos, com os cosmólogos. Aí vai vendo que aquilo está tudo valendo. Aqueles ensinamentos, eles são muito úteis nessas várias áreas, assim, né? Então, eu diria assim, por exemplo, o ensinamento budista, ele pode ajudar os psicólogos? Eu acho que ajuda diretamente, né? Pode ajudar os psiquiatras? Pode. Pode ajudar os cientistas, em geral? Pode. Pode ajudar os ecologistas? Pode. Pode ajudar os ativistas sociais? Pode. Aí nós vamos indo assim. Aí tem uma vastidão de ensinamentos, de diálogos que podem ser utilizados no mundo, assim, diretamente, né? É isso. Então não vejo o budismo como alguma coisa separada do mundo, né? Mas a gente pode usar esse estilo, ou seja, nós nos afastamos do mundo e centramos em algumas práticas. Isso pode ser interessante. Então tem alunos que entram em retiros pequenos, médios, longos. Isso pode ser uma coisa bem útil. Pode fazer essa coisa mista também, um pouco entra em retiro, um pouco está no mundo, né? Não tem limite. O ensinamento do Buda, ele é essencialmente lucidez. Lucidez é útil em qualquer área. E como nós olhamos os ensinamentos a partir de uma contemplação e não de um registro de fé, essa é a instrução do Buda. Estamos constantemente desafiando os ensinamentos e testando, ver se aquilo é verdadeiro. Aí vocês vão observar que é possível falar os ensinamentos do Buda fora de um contexto religioso, propriamente. Que é o que Sua Santidade Dalai Lama tem enfatizado ultimamente. É quase como se ele tivesse um pouquinho de prevenção contra o aspecto religioso, por incrível que pareça, né? Isso eu tenho observado não só nele, mas nos assessores dele. Então, é interessante isso. O budismo tem se mostrado muito útil em vários âmbitos. Ele trabalha perfeitamente ajudando as pessoas nos seus vários mundos, né?
sei se era isso mais ou menos. Microfone, por favor. Já faz mais algumas semanas que eu venho assim, buscando estudar e compreender um pouco melhor Guru Rinpoche, né? Alguns dias atrás até eu estudei com a Andréia, assim, a prece das 7 linhas, e eu sei que é uma prática que as pessoas sempre estão recitando, né, no início. E eu tô querendo, eu já ouvi falar, não sei bem, assim, que no caso ele foi um praticante que alcançou um grau, assim, de lucidez, enfim, da evolução espiritual, que ele está presente, assim, tem e quando a gente faz a prece, assim, realmente ele está presente, mas eu não compreendo bem, assim, esse conceito, como é que é, assim, quem é, enfim, Guru Rinpoche. Do mesmo modo que é melhor olhar Guru Rinpoche como o aspecto Sambhogakaya dele, né? Como um aspecto que não está limitado a uma pessoa. Então, melhor olhar Guru Rinpoche dessa forma elevada, assim. Ele é uma emanação de Amitabha. Então, por isso vocês veem lá em cima um Amitabhazinho vermelho ali, bem no topo, sobre a cabeça dele. Então, ele é uma emanação de Amitabha. Amitabha, por sua vez, é uma emanação de Samantabhadra, do Buda primordial. E Jagdo Rinpoche dizia: Amitabha e o Buda primordial é a mesma coisa. E Amitabha essencialmente é a sabedoria discriminativa, que é a sabedoria primordial. Então Amitabha, ele tem a capacidade de olhar o engano e reconhecer como manifestação da natureza primordial. Ele faz sempre esse link. Isso é Amitabha. Agora, Guru Rinpoche, se a gente quiser entender, ele representa essa disposição de nascer sobre o lótus. Então ele olha o mundo e reconhece o sofrimento, que é a água. Aí ele reconhece a negatividade presente, que é o lodo. Aí faz brotar esse brilho da mente junto com o brilho da energia que faz surgir o talo do lótus. Então, quando nós encontramos a negatividade, vamos dizer assim, a água é a água com as 8 qualidades, essencialmente com os 6 reinos, com as emoções perturbadoras dos 6 reinos e os aspectos os aspectos kármicos e os aspectos liberados da própria mente, né? Então isso é essa água, mas ela tem essencialmente a manifestação do samsara. Estamos vendo ali a manifestação do samsara. Então, quando nós vemos o samsara, a gente tem apego ou aversão. A gente não tem lucidez, menos ainda compaixão. Nós olhamos para as coisas como quem está tentando sustentar algo por apego. Eu estou num empreendimento intenso e focado. Assim, eu olho para as coisas para ver se elas são úteis para aquilo ou se elas são ameaçadoras, ou se são indiferentes. Aquele é meu propósito. Então nós temos uma visão utilitária de tudo que a gente olha. Por quê? Porque nós estamos presos aos 3 animais, ou seja, nós surgimos de um certo modo, estamos equilibrando coisas. Estamos com urgência. E quando nós olhamos para o outro, a gente vê se o outro pode me ajudar naquilo ou não pode. Se não puder, eu já viro as costas e nem olho mais. Isso é o samsara. Então nós temos essa visão utilitária, né? Mesmo as relações de família, ela em boa medida são relações utilitárias. Outro dia nós vimos isso, né? É uma história que a gente conta aqui, que quando o pai da Guada faleceu, né, aí teve aquele calafrio na escola, assim, né? Os papais morrem. Aí passou um calafrio pior ainda, as mamães morrem. Aí houve aquela coisa. Aí o Gabriel
da Natália, depois de muito refletir sobre o assunto, que estão todos os coleguinhas um pouco impactados, ele consolou os outros e disse: não se preocupe, quando a mãe de vocês morrer, vocês não vão mais precisar dela, não estão mais precisando dela. Isso é a sabedoria da visão utilitária das mães, assim, né? Então, assim, então nós temos uma visão utilitária, a gente olha com esse olho, assim, dessa forma. Mas Guru Rinpoche, ele não olha dessa forma. Então, quando ele vê alguma coisa acontecendo, ele vê esses obstáculos, ele não gera apego, porque aquilo vai ser útil para ele, ou aversão, porque aquilo é ameaçador. E se ele não tiver nem apego nem aversão, ele nem olha, porque teria indiferença, né? Não faz isso. Brota dentro dele compaixão pelos seres. Ele olha a situação dos seres e brota compaixão. Não só uma compaixão, como brota uma compaixão que é viva, vive energeticamente, né? Brota um brilho da compaixão. Então aí nós estamos vendo o cerne de Guru Rinpoche, né? Esse brilho da compaixão. Aí, em cima disso, ele faz nascer um lótus, que é o conjunto de meios hábeis, a capacidade de chegar nos seres variados e dar benefício para eles. Assim. Então, nesse sentido, a gente vê Amitabha gera Chenrezig, aliás, gera Chenrezig e gera Guru Rinpoche. Mas Guru Rinpoche e Chenrezig não tem diferença. Porque Guru Rinpoche e Chenrezig vão fazer isso. Eles vão nascer sobre um lótus com muitos meios hábeis para produzir benefícios para os seres. Vão fazer isso. Assim. Agora, Guru Rinpoche tem uma habilidade extraordinária dentro desse lótus dele, que é a habilidade de manifestar aquelas várias roupas. E no topo do chapéu dele, ele tem uma pena de abutre. Porque o abutre é o bicho que voa mais alto. Isso significa que ele olha tudo de cima. O chapéu dele é uma mandala. É uma mandala com 5 lados, que correspondem a mandala de 5 sabedorias. Então, vocês vão encontrar a cabeça dele está ornada dessa mandala. Ele tem a visão muito elevada e ele tem sobre a cabeça, ele tem essa manifestação da mandala. Então, ele tem um pé um pouco adiante, significa que ele está pronto para se levantar para ir em direção aos seres, para beneficiá-los. Ele usa roupas de realeza e roupas monásticas, roupa yogi, em camadas. Isso significa que ele se dispõe a se manifestar como uma pessoa do mundo, para benefício dos seres. Ele tem isso, ele não vai ficar como uma única manifestação. Aí nós vamos ver as 8 manifestações dele. De acordo com as situações, ele vai se manifestar de 8 formas diferentes, para benefício dos seres. Mas a essência de Guru Rinpoche, além dessa qualidade e de gerar esse brilho próprio que está manifestado pela radiância, a essência de Guru Rinpoche está no mantra de Guru Rinpoche, em corpo, energia e mente, ou seja, Om Ha Hum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, 5 sabedorias. Então nós podemos dizer que Guru Rinpoche é as 5 sabedorias que estão representadas pelos 5 Jnani Budas. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, discriminativa, da causalidade, de Dharmata. E ele, em si, ele representa também Vajrasattva, no sentido de que qualquer coisa à frente, ele transforma em ensinamentos e meios hábeis para ajudar os seres. Então é isso. Aí, com relação aos ensinamentos do Buda Sakyamuni,
é como se Guru Rinpoche fosse inseparável do próprio Buda Sakyamuni. Se ele fosse o próprio Buda Sakyamuni. Não tem diferença. Apenas que ele vai dar ensinamentos, os alunos dele não são necessariamente alunos do caminho do ouvinte. A Sangha de Guru Rinpoche é uma Sangha que pertence ao caminho Vajrayana com sinais e sem sinais. É uma Sangha cujo o foco principal é Samapati. Eles estão usando as circunstâncias da vida como caminho. Eles estão usando os obstáculos, as circunstâncias da vida como caminho. Enquanto que a Sangha do Buda, eles escolhiam de forma organizada o que seria o caminho e eles aliviavam esse caminho de uma série de dificuldades. Né? Então a Sangha do Buda trilhava um caminho escolhido, enquanto que a Sangha de Guru Rinpoche trilha o caminho dos obstáculos. Então Guru Rinpoche é considerado muito adequado para os tempos de agora, porque nós estamos vivendo em tempos de degenerescência. Para nós é difícil agora estabelecer um caminho fácil, um caminho monástico, onde está tudo meio resolvido e seguir por ali. Agora é como se a gente tivesse verdadeiramente desafiado em se defrontar com os vários obstáculos. Vocês já vejam, por exemplo, olhem as sanghas dentro do Brasil. Qual é a proporção entre os leigos e os monges? Isso é característico dos tempos de degenerescência, ou seja, os monges na proporção desaparecem. E os leigos, vendo a coisa apertar, se tornam praticantes. É isso. Hoje, isso não é construído pelo SEB, não é construído pelos centros budistas. Mas hoje, os praticantes leigos é que assumiram a liderança. Eles que vão estudar, vão fazer retiros, vão fazer as práticas, vão manter economicamente e a organização toda. Eles que fazem isso. É assim, são os leigos, misturados com o seu trabalho, com os filhos, com necessidade de fazer tudo girar. É assim. Eu particularmente acho esses tempos muito bons, acho muito favoráveis esses tempos assim. Se a gente tiver capacidade de andar, nós andamos rápido. Então, Guru Rinpoche é como um mestre para esse tempo, assim, também. As sanghas monásticas a gente tem que proteger. Mas a gente tem até dificuldade de encontrar para poder proteger, né? Onde é que estão os monges que a gente quer proteger? É isso. Maior degradação ainda é ter tantas mulheres praticantes. Tempos de degenerescência, com certeza. Não é verdade, né? Não é verdade. Esse é um tempo maravilhoso, onde as mulheres aparecem como praticantes. Tempo maravilhoso. Tempo realmente maravilhoso. Onde isso se abriu. Qual é a razão das mulheres não praticarem? Qual é a razão? Nenhuma. Por que não? Então não é maravilhoso que nesse tempo isso se abre? Eu acho maravilhoso. Isso. Quem é que... Lama, recente, né, vendo a palestra do Dalai Lama, ele retoma novamente a questão da educação, né, da formação de valores. E eu trabalho com a formação de professores, e aí eu fico pensando, né, se o que você coloca como uma paisagem mental, né, no nosso processo individual, se eu poderia pensar isso também enquanto uma categoria profissional. Grupos de pessoas dentro de uma determinada ação, de uma determinada função,
mantendo também determinadas percepções, né? E aí, exatamente por trabalhar com essa formação, atualmente a gente vê a falta de professores. Os nossos alunos universitários não querem ser professores. Isso é visto como o mundo dos infernos, né? A sala de aula é vista como uma coisa de pouco valor. E aí eu pergunto também se a gente não poderia estar vendo a sala de aula como algo muito precioso, também como uma possibilidade de estar levando o outro até a percepção da sua percepção. Com certeza. E aí ser uma possibilidade do Dharma, né? A sala de aula como essa possibilidade do Dharma. E se é possível pensar essa paisagem mental de um grupo profissional. Se eu poderia pensar isso nesse processo de formação de professores. Eu acredito que sim. Agora, o objetivo da educação do Dharma, ele é incorporado dentro da formação dos professores, ele vai gerar um professor que vai gerar um outro aluno. E esse outro aluno vai ser muito melhor. De qualquer maneira, essa transição, ela é uma transição de maturidade, ela precisa ser olhada. Ela não é uma coisa que vai passar despercebida. Porque quando a gente olha a educação usual, a gente está treinando pessoas para ocupar postos de coisas. A gente está treinando isso, né? A educação budista, ela treina para emancipação frente aos postos. É um pouco diferente, assim, né? Então, o treinamento da educação para a lucidez é diferente do treinamento da educação para a pessoa cumprir funções. Mas, essencialmente, o sentido da educação é um sentido emancipador, né? Se a gente vai olhar mesmo, o objetivo é emancipador. Portanto, a utilização das escolas para treinar pessoas, para ocupar lugares, isso não é a origem da escola, né? A origem da escola, em princípio, não deveria ser isso, né? Mas é possível, sim. Eu considero que o SEB mesmo é uma escola, né? Eu fico bem feliz, assim, porque eu digo assim, é uma escola aberta de alunos livres. Aberta no sentido de que a pessoa, qualquer um pode entrar. Alunos livres, porque qualquer um pode sair também. Assim, a pessoa não ganha nenhum grau, não ganha nenhum atestado. O que é uma vantagem também. Isso não habilita para coisa nenhuma. A pessoa não se torna apto a nada. A não ser viver melhor, né? Eventualmente no currículo pode dar problemas. Mas a gente considera, por exemplo, a nossa escola aqui, a gente considera que é uma escola para cultura de paz e felicidade, e também uma cultura de paz vitoriosa. A gente usa essa expressão, vitoriosa, no sentido que a gente gera uma aptidão para andar no mundo. E o budismo tem esse cacife, né? O budismo está há 26 séculos no meio das piores situações, assim, né? O caso agora da invasão e anexação do Tibete é um exemplo disso. Eles vão lá, destroem o país, anexam, trocam a língua, trocam a história, trocam o passado, aprisionam as pessoas. Não é que de lá sai assim uma lufada de sabedoria que inunda o Ocidente e transforma a nossa cultura, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho alguma coisa assim, né? Extraordinária, né? Então tem esse vigor. Pensa que vai matar aquilo. Pelo contrário, vai tornar melhor o próprio agressor, né? Então, nesse sentido, é uma cultura de paz vitoriosa. Aí, se quiser umas sugestões, aí eu posso dar depois. Nossa pedagogia está baseada nos 5 Dhyani Budas, 5 sabedorias. Na verdade, a gente já depois adiciona Vajrasattva,
Tchenezig já anda por 7, mas são muitas. A gente vai tomando todas as deidades da visão de Sambhogakaya, todas elas são muito úteis, todas as sabedorias são muito úteis, suas mandalas, a gente pode utilizar isso tudo, assim, né? Muito útil. É muito interessante quando a gente começa a entender isso, essas várias sabedorias, a gente entende, essas sabedorias estão disponíveis o tempo todo. Está lá. São nossos recursos verdadeiramente naturais. Recursos que estão lá. Inesgotáveis. Se alguém usar muito, não altera em nada a fonte. Nada, nada, nada. É como, por exemplo, a pessoa monta um campo de coletores solares e drena o sol. O sol não muda nada. Nada. Então as fontes dessas sabedorias, todas elas não empalidecem quando nós usamos. Não acontece nada. Além do mais, se alguém usar num lugar, pensa, eu estou em contato com isso. Aí o contato é por todo lado, não tem limitação. Ele está completamente aberto, né? Aí quando a gente encontra a sabedoria do espelho, a gente vê, sempre existiu. Sabedoria da igualdade, sempre presente. Sabedoria discriminativa, primordial, ela está lá sempre. Sabedoria da causalidade, sabedoria de Dharmata, sempre lá. Não empalidece, não aumenta, não diminui, está lá. Aí surge a noção do caçador de sabedorias. São os Vidyadharas, aqueles que têm visão. Eles olham para o céu. Aí, uma sabedoria, encontrei. Aí tem mais uma. Eles vão encontrando sabedorias. Aquilo que está disponível para nós, que pode nos ajudar verdadeiramente, que irradia, que tem energia junto. São os tertons. Aí eles tomam aquela sabedoria, testam, veem aquilo funcionando, aí eles baixam aquilo, escrevem um texto como que a pessoa medita sobre aquilo, dá as iniciações, dá as transmissões, bota o pessoal a praticar. Aí as pessoas vão acessando e vendo e se beneficiando daquilo. Aquilo vai virando domínio público. Aí um vai mandando para o outro pela internet, aquilo daqui a pouco, domínio público. Todo mundo já sabe. Aí começa a aparecer a deidade azul, a verde, a branca, a roxa, a masculina, a feminina, a irada, a pacífica, a semirada. Vai aparecendo detalhes assim que eles vão vendo. Aí todo mundo começa a usar aquilo. Sabedorias. Maravilhoso. Nós estamos protegidos pelo céu. Lá tem os recursos naturais, que são verdadeiramente naturais, estão lá, inesgotáveis. Eles nos levam à felicidade, lucidez, capacidade de se mover no meio das coisas. Assim. Então são tesouros escondidos no céu. A gente pode dizer, Guru Rinpoche escondeu isso no céu. Às vezes a gente diz desse modo, né? Aí as pessoas encontram os tervas no céu. Oi, Lã. Assim, ó, eu achei que a coisa estava pior, mas até que não está tão ruim, sabe? Porque eu estava vendo a palestra que tu deu hoje de manhã de tarde, né? Uhum. E no computador. Aí tinha hoje à tarde tu viste que eu falei de manhã, é isso? É, exato. Tu falou de manhã. Aí, para me pegar o fio da meada, né? Não chegar aqui boiando. E aí... E eu não entendia tanto as coisas sobre o guru, assim, eu ficava meio perdida, assim, com aquilo ali. Aí, daí eu estava vendo que como, eu não sei, eu tenho essa coisa da dança, eu achava, aí agora eu estava entendendo por que é esse termo, né? Porque quando tu vai entrando, eu não sei, aconteceu isso comigo, como tu falou, aí ontem que é ciclo, né? Tem fases assim, fases assado.
e parece que está tudo ruim, né? E aí, de repente, tu começa a te dar por não, mas peraí, não está tão ruim assim. Mas como tu falou ali da sabedoria, o que me acontecia assim muito, só que o brabo é que nem uma montanha-russa, às vezes tu perde sai do trilho, sabe? E às vezes tu tem dificuldade de voltar. E assim, tu vai indo, mas sai. Mas assim, por exemplo, me aconteceu já em retiros, assim, quando as sabedorias aí que tu tá falando, eu convergindo no outro, coisas que eu acabei de falar com uma pessoa, aí passava um tempo, estava eu lá conversando com o outro e acontecia isso. A pessoa me falava o que eu tinha dito. E isso foi muito bacana, fui vendo. Aí eu tenho tentado, por exemplo, na minha vida cotidiana, né, com outras pessoas que não, digamos, não são praticantes, mas a gente vê a sabedoria, essa sabedoria está funcionando nas outras pessoas, né? Com certeza. E só que às vezes eu não sei, essa coisa do acelerado, quando está tudo muito rápido, a gente tem uma certa dificuldade de ver isso, né? Por isso que eu não sei se ao mesmo tempo a prática da meditação é ótima, mas ao mesmo tempo essa prática também que tu tem que fazer movimentos, ela é boa, parece que isso aí te ajuda a lidar com a muito rápida. Não sei. Eu ia até te perguntar assim, se está certo isso. Às vezes eu fico angustiada, mas às vezes eu consigo lidar com isso, assim. Porque quando eu vejo, assim, quando é essa coisa do comer, quando eu vejo uma coisa muito negativa surgindo na minha frente, aquilo, ai, será que sou eu? Ai, eu também tenho isso. Isso me incomoda, né? Aí daí eu tento, eu consigo às vezes tirar a pessoa daquela paisagem. Mas como é difícil, às vezes, admitir que aquilo ali também... Porque, se eu reconhecia, porque eu sei que existe, sabe? O que eu ia perguntar para ti... eu acho que... na verdade, eu acho que é mais para me esclarecer esse tipo de coisa, assim. Eu tenho dificuldade de saber qual é a prática que eu devo seguir mais, sabe? Estou meio perdida. Eu vou ser bem sincera. Mas no dia a dia eu faço isso. Meditação eu tenho dificuldade, não vou mentir. E às vezes eu faço a prática de Tara, porque tem a do Guru, eu gosto, mas a de Tara é porque é mulher, então eu me identifico, né? E aí, bom, é isso que eu queria te perguntar também, como lidar, porque tem coisas, por exemplo, que eu gosto, que eu me sinto muito bem dentro do Mahayana, e tem coisas do Vajrayana que eu me sinto bem. Aí eu fico meio perdida, não sei para que às vezes lado eu vou. Aí eu tenho seguido esse mestre, como tu falou, interior, mas às vezes eu sinto necessidade de falar com alguém. Eu estou numa fase que não tenho falado com ninguém, né? O que eu faço? Fiquei nervoso já. Sim. A minha sugestão é assim, tu faz a prática que... Eu acho que devia eleger uma ou duas práticas que tu faça, né? Se tu conseguir ter alguma disciplina, é uma boa coisa, sabe? Ou seja, tu elege aquela prática e tu diz, eu vou fazer isso em tais circunstâncias. Aí tu vai lá e faz. Porque nesse momento, quando tu faz a prática, antes de começar a prática, tu já está fazendo a prática. Porque tu está te defrontando com o samsara que te arrasta para todo lado, e tu é capaz de parar com aquele processo e entrar na prática. Então só entrar na prática é uma boa coisa. Consegue, né? Então essa é uma boa coisa. É importante isso. E aí, vai praticando. Com certeza. Com certeza. Aí aquilo que está faltando vai aparecer, né? Não só o Buda está presente, mas Maharaja está presente. Né? Maharaja é o Buda, ele aponta direitinho. Ele está fazendo a coisa errada que ele vai tropeçar, vai aparecer o problema. E aparece.
E naquele momento a gente está atento, a gente olha para aquilo e aí já vê o problema e eventualmente encontra qual a prática para ajudar naquilo, né? É fácil. Tem alguma semelhança entre a sabedoria da dupla realidade e Vajrasattva? Elas têm relação? Vajrasattva. Eu acho que sim. Porque o Vajrasattva, assim, aquilo que se apresentar na nossa frente, nós transformamos em caminho, né? Isso é Vajrasattva. Aí se transformar em caminho significa o quê? A gente vê o aspecto relativo e o aspecto absoluto daquilo. De modo geral, a gente só vê o relativo, né? A gente olha o relativo e o absoluto. Não é substituir o relativo pelo absoluto. É olhar os dois, né? Quando olha o relativo, olha de dentro, né? Pode olhar de fora. Aí depois quando tu olha o absoluto, tu olha de dentro. O relativo é o relativo mesmo. Ou seja, como que as coisas usualmente andam, as coisas causais andam, né? Mas aí nós olhamos ali dentro e vemos o absoluto também, como que aquilo é construído, como que a ilusão toda surge, tudo. A gente vê aquilo, né? Mas a gente mantém a visão de dupla realidade, que é tá. Tá faltando o terceiro tá. Antes de morrer, com certeza. Você falou um pouquinho sobre Ananda, quando eu estava, não sei se foi de manhã ou à tarde, e eu gostaria de saber se você poderia, se é pertinente, falar um pouquinho sobre a relação de guru do Buda com alguns discípulos, pensando, você mencionou um pouco do Ananda, mas pensando em algumas relações de discípulo e guru diferentes que permita a gente ver um pouquinho dessas diferentes formas de relação e como isso produz ensinamentos diferentes para diferentes pessoas. Na vida do Buda tem muitos diferentes exemplos. Muitos diferentes exemplos. Essencialmente, tem uma categoria de aluno do Buda que são os monges, né? Os monges, os bodhisattvas mahasattvas, que são, de modo geral, grandes praticantes. Então, os bodhisattvas mahasattvas, o Buda, em vez de explicar, o Buda pergunta: você acha que como é que foi tal coisa? Aí ele diz. Porque é como se fossem alunos que já têm a maturidade da visão. Aí o Buda, como no próprio Sutra do Diamante, né? Desculpa, no Sutra... o Sutra do Diamante também, mas eu estava imaginando o Sutra do Coração, que o Buda praticamente não fala nada. O Buda se mantém em meditação silenciosa. É um diálogo de Chenrezig com o monge. Então eles vão dialogando. E o Buda depois só vai aplaudir, vai dizer muito bem, é assim. Só isso. Então isso é uma forma de relação com grandes praticantes, né? No Sutra do Diamante, ele vai dialogar com Subhuti, e Subhuti também é um grande praticante, né? Aí ele começa a perguntar: Subhuti, o que você acha disso? Aí Subhuti fala. E diz, aí Subhuti fala. Subhuti vai falando. Subhuti fala 90% dos ensinamentos. Um ou outro ponto, ele corrige Subhuti.
Aí imediatamente o Shubuti se dá conta. Sim, sim, claro, com certeza. Não tinha me dado conta, é isso. Então esse é o diálogo com os grandes praticantes, né? Aí com Vimalakirti, por exemplo, Vimalakirti anda por faixa própria. O Vimalakirti dá os ensinamentos e o Buda só manda alunos para falarem com o Vimalakirti. Lá pelas tantas eles voltam e se encontram num lugar. Eles se encontram todos num lugar. Aquilo é maravilhoso, assim, né? Eles celebram aquilo. Agora, aí tem ensinamentos com Ananda, por exemplo. Ananda não era tão assim, né? Ananda estava mais próximo, mas Ananda estava meio complicado. Então o Buda perguntava as coisas para ele e saía sempre errado. Sempre se atrapalhava, assim, ele nunca saía direito. Aí o Buda então explicava. Quer dizer, aí o Ananda começava a se desesperar, porque o Buda perguntava e falava, e perguntava e falava, ele não entendia direito. Lá pelas tantas ele dizia, por favor, abençoado, explica assim direito para todo mundo, porque ninguém está entendendo, está todo mundo atrapalhado, eu também. Aí chorava. Aí se prostrava, chorava para o Buda. Assim, uma coisa emo. Aí o Buda acalmava todo mundo, os praticantes, ele acalmava todo mundo, assim. Desde tempos imemoráveis, Buda após Buda, tem sido falado esse Dharma, que não é quimérico, que é um Dharma verdadeiro, confiável, produz a liberação dos seres. Você se acalma, fique tranquilo, isso não é assim. E o Ananda, aí ele explica aquilo tudo. Aí quando terminou de explicar aquilo tudo, aí reina uma calma, assim, tudo parará. Todo mundo entendeu. Mas e aí então, se aquilo não for por aquele lado, mas for pelo outro lado, como é que fica? Aí o Buda, bom, no caso, parará, aí o Buda de novo, vai alongando. Aí ele vai ficando tenso, o Ananda vai ficando tenso, daqui a pouco chora de novo. E pega mais uma explicação. Aí o Buda, não é assim, vai acalmando, ele acalmando. Assim, essa é a relação com esses discípulos inferiores, assim, Ananda. Ainda assim, Ananda era muito próximo dele, né? Mas essa não é a pior situação. A pior situação é aqueles que chegam para matar o Buda. Chegam decididos a causar um prejuízo, um problema. Assim. Ou outros que ouvem tudo que o Buda diz e dizem, olha, isso não serve para mim. Como, por exemplo, os reis, né? Aí o Buda vai lá e fala para os reis, parará, piriri, piriri. O que ele vai falar? Renúncia, abandonar, ir para a floresta, para os reis. Mas, e as meninas todas, eu vou fazer o quê? Aí o Buda, como meninas? Eu sou rei, eu estou aqui cuidando dos seres, tem as namoradas, tem tudo, eu vou fazer o quê? Deixar isso? Aí o Buda, aí tem essa história, aí o Buda manda os monges embora. Vocês vão indo, que agora eu vou falar para ele aqui como é que é a coisa. Né? Aí ele manda os outros, aí ele dá um ensinamento de como fazer aquela circunstância do rei se transformar em caminho. Ele vai indo. Em alguns casos ele faz algumas manifestações extraordinárias também. Em várias situações ele faz isso. Né? Por exemplo, alguém ataca ele e a pessoa não consegue chegar perto para bater nele. Não consegue chegar perto. Por mais que o outro se aproxime, ele não consegue chegar perto. É como se o Buda tivesse sempre a maior distância. Ele não consegue chegar. Aí tem situações variadas assim que ele propicia, mas ele está sempre encontrando um jeito de beneficiar os outros. Também ele beneficia pessoas que não são propriamente alunos. Aí ele conta histórias. Então existem as histórias do Jataka, que ele vai contando como um meio de deslocar a mente do outro de uma posição para outra e livrar a pessoa de um obstáculo. Então são muitas histórias que ele vai contando. Isso, no fim, dá 3 volumes desse tamanho, assim, uma coisa desse tamanho, só de histórias do Buda. Eu fico aspirando assim que a gente consiga não só traduzir o Buda Dharma, mas traduzir as histórias do Jataka. E tomar essas histórias do Jataka e
e ajustar isso para histórias infantis, adaptá-las, né? Fazer uma adaptação livre, tomar esses argumentos como argumentos para construir histórias que estão lá. São histórias para isso mesmo, para criar um tipo de posição na mente, tirar as pessoas de um nível de obstáculo para uma posição melhor, né? Então nós temos um legado, uma coisa grande, assim. Algumas dessas coisas estão se filtrando, mas são histórias tipo Esopo, sabe? Essas histórias de sabedoria, assim, que tem uma mensagenzinha que a gente encontra dentro. São muitas. Ele narra aquilo como se ele tivesse corpos de animais, ele tivesse vivido em corpos de animais, mais variados tipos, de praticantes, de pessoas no reino dos infernos, no reino dos deuses, no reino dos semideuses, etc. Então são métodos variados de produzir benefício, né? Assim, esse método estrito, esquemático, assim, que a pessoa senta e observa isso, agora faz aquilo. Isso é um caso particular, pequeno. Ele tem muitas situações na vida do Buda onde ele simplesmente se aproximou das pessoas e fez pouca coisa, e aquilo repercutiu de um modo extraordinário na vida do outro. Aquilo mudou totalmente, a outra pessoa tomou um outro rumo, sustentou o Dharma por centenas de anos, através de uma linhagem sucessiva de mestres e alunos. Assim. A história do Buda é muito complexa, muito abrangente. Eu aspiro realmente que a gente tenha uma prática regular disso, né? E eu estava pensando como fazer, e me ocorreu a ideia da gente introduzir uma leitura tipo 20 minutos nas práticas regulares, sabe? Ou seja, na medida que agora a gente já tem um volume grande de textos traduzidos do Buda Dharma, a gente poderia simplesmente, cada sanga, tomar aquilo e cada vez que fizer a prática Prajnaparamita, a essência do Cid, aliás, a chuva de bênçãos, né? A gente faz as práticas, aí lê 20 minutos. E com o tempo eu acredito que isso vai gerar uma base na sanga de compreensão muito adequada da vida do Buda, desses ensinamentos todos. É necessário que a gente olhe assim, porque são exemplos muito interessantes de tudo isso que a gente está vendo, né? Das nossas práticas, assim, aquilo vai ficando cada vez mais claro. Vai encontrando na história do Buda os exemplos claros do que nós estamos praticando. Nós estamos estudando assim, de vez em quando, nas quartas-feiras, né? A história do Buda. A gente vai avançando assim. O budismo tibetano está muito marcado pelos desenvolvimentos posteriores, né? Então, o perfume da vida do Buda não está muito claro dentro do budismo tibetano. Curiosamente, está mais dentro do Zen. Dentro do Zen a gente ainda encontra isso, né? O Zen é muito mais próximo do budismo na forma do Buda Sakyamuni, né, do que o budismo tibetano propriamente. Ainda assim, o Zen, nós vamos estudar o Mestre Dogen, né, quem utiliza o Soto Zen. A pessoa não estuda o Buda Sakyamuni, estuda o Mestre Dogen. Na época que eu estava no Zen, eu achava isso estranho. Então o Zen do Seb já não era um Zen muito assim, porque a gente estudava o Buda Sakyamuni. Estudava os sutras. Lankavatara, Surangama, Sutra do Coração, Sutra do Diamante. Mesmo a gente estudou partes do Avatansaka Sutra. E são sutras extensos, enormes,
gente pode ir estudando aquilo por uma ponta e sai na outra, uma vida inteira vai estudar isso. Assim. Você acha que vamos dizer assim, a maior propagação do budismo no Ocidente atualmente sendo do budismo tibetano, e não só no Oriente também, se deve à instituição dos tulcos, da reencarnação, essa questão dos grandes mestres reencarnarem e com isso poderem manter vivos os ensinamentos, a energia do próprio budismo tibetano? Posso estar com uma visão equivocada, assim, né? Mas eu acredito que a sobrevivência do budismo tibetano está essencialmente na dependência de sua santidade Dalai Lama, assim, né? Isso é um pouco forçar um pouco, assim, né? Mas essencialmente, se o budismo não dialogar com as outras tradições, não dialogar com a ciência, não dialogar com a ecologia, não dialogar com a organização social, não dialogar com a medicina, a psicologia, etc., né? Nós vamos ter um problema. Um problema. O budismo monástico fechado em si mesmo, ele não vai sobreviver. Para o budismo monástico sobreviver, é necessário que tenha uma comunidade leiga, mahayana, praticante, que dê significado ao budismo monástico, senão não vai funcionar. E mesmo os mestres, por exemplo, se vocês tomarem apenas os tulcos que representam as tradições do passado e que são capazes de espelhar as sabedorias de Sambhogakaya, se eles não conseguirem utilizar as sabedorias de Sambhogakaya em meio ao mundo, não vai sobreviver. Porque essencialmente assim, não adianta eu ter um remédio maravilhoso se eu não consigo encontrar dosagem, a forma de oferecer o remédio, que as pessoas se beneficiem do remédio, aquele remédio vai terminar desaparecendo. É como acontece com fitoterapia, não é que aquilo não funcione, funciona, mas é complicado. Eu saber quantas folhas eu ponho, como é que eu trato aquilo, e quanto que vai ter de concentração disso, daquilo, do remédio. Como é que é isso? Aquilo numa época em que a gente compra tudo já com pipeta, para muitas pessoas aquilo vai significar algo marginal. Ainda que em termos de resiliência seja muito melhor, né? A gente não tem uma indústria química. Mas essencialmente, se o budismo não for capaz de dialogar com as pessoas que ele quer beneficiar, vai ser um problema. Esse é o ponto, assim. Então não é a autoridade, nem os tocos, nem a profundidade do ensinamento, é a capacidade de diálogo que vai marcar a sobrevivência, né? Isso vale para qualquer tradição, aliás, vale para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. Aí por isso que eu vejo Sua Santidade Dalai Lama como muito extraordinário, porque ele mantém essa capacidade de diálogo, né? A Sua Santidade Sakya Teresinha, ele tem esse aspecto mais, nem vou dizer monástico, mas ele tem o aspecto de grupo, né? De dar um ensinamento para as pessoas que estão numa faixa. Para ele não é tão simples como Sua Santidade Dalai Lama estabelecer contato com as pessoas em meio ao mundo e produzir benefício desse modo, assim, né? Não tem muitas pessoas como Dalai Lama, acho que não são muitos, não. Por exemplo, Trungpa fez isso, né? Trungpa foi extraordinário, né?
Então o Trungpa, ele não só dialogava com todo mundo de uma forma assim, no mundo das pessoas, como ele criou o Instituto Naropa, né? Que mantém aquilo de uma forma maravilhosa. Está vivo hoje, produzindo cursos e formando gente nessas várias áreas. Isso é extraordinário. Isso é uma obra realmente maravilhosa, né? Mas isso também não é muito comum. Nós temos Tartantuco, que tem uma obra assim, né? Ele tem diálogos também, mas o diálogo dele está um pouco fechado. Um pouco fechado. Mas ele dialoga assim, né? Mas ninguém vê ele. Então Tartantuco, ele aparece no Oriente, mas no Ocidente as pessoas praticamente não veem ele. Mas ele tem uma adaptação do Dharma, uma apresentação do Dharma às condições do mundo contemporâneo. Então são textos muito interessantes, ensinamentos muito interessantes de Tartantuco, né? Mas e aí, quem mais? A Dzongzha Rinpoche. A Dzongzha Rinpoche tem essa capacidade de comunicação maravilhosa, né? Mas por outro lado, eu acho que ele está muito ocupado em muitas coisas, né? Conduzindo retiros e tudo assim. Então talvez ele não vá constituir uma obra como Trungpa Rinpoche, alguma coisa assim, como Sua Santidade o Dalai Lama, né? Krishnahara tem essa abrangência, né? Tem outros mestres na Tailândia aqui e ali que tem uma capacidade de ação social também, né? Aí tem o Zen, dos Zen Peacemakers, né? É interessante também, muito aberto, muito interessante, assim, né? O Zen no mundo, né? É interessante. Essas iniciativas, elas vão produzir realmente resultados, assim, né? O desengajado é uma expressão de Tishnahana, né? Assim, eu acho maravilhoso. O desafio nisso tudo também é assim. A gente não deveria dizer, eu tenho minha prática budista e aí eu faço alguma ajuda no mundo. O ponto é assim, eu tenho minha prática budista formal e eu tenho minha prática budista no mundo. Não tem diferença. É prática. Eu estou realmente praticando em todos os lados. Esse é um desafio. Se a gente consegue implantar a nossa vida como prática, aí as coisas estão andando. Esse é o desafio, mas se a gente tiver uma sensação assim, eu pratico, mas eu faço coisas boas para as pessoas no mundo. Isso não é a mesma coisa. Fazer coisas boas para as pessoas no mundo não necessariamente é prática. Eu preciso fazer prática no mundo. No mundo. Aquilo que eu estou fazendo é prática. Por isso que é muito importante Vajrasattva, as deidades todas, as várias sabedorias, porque são sabedorias em meio às circunstâncias. É muito útil. Aí Guru Rinpoche é um exemplo perfeito disso, né? Guru Rinpoche é isso. Diante das circunstâncias, como é que ele faz, né? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, que tenha alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes,
Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Gangrirawe korve jinkanso dewa malajiwene zinjatsowe jape kyache bardu tengache. Gangrirawe korve jinkanso dewa malajiwene Zinwan Tenzin Jatsoe Jape Kyoche Bardu Tengerche Ganri Rawe Korve Jinkanso Dewa Mala Jiwene Zinwan Tenzin Jatsoe Jape Kyoche Bardu Yorche Chime Konye Pema Zambawa Garkyo Vancho Truki Trupe Kukutse Zintrin Tarchinsha Chime Kunye Zambawa Tsasun Ravijankin Se No Pai Vancho Truki Trupe Kukutse Zintrin Tarchinsha Chime Kunye Pema Zambawa Samurabhijankin Se No Pai Vancho Truki Trupeku Tenjin Zintin Tarchinsho Pandenden Vene Chipotempa Me Padan Tempa Zimpe Kirbuna Gyatsanten Gyurche Dosun Sanje Guru Rinpoche Temposa Barche Consal Raposa Soa Deb Sotin Dilato So Samwe Barche Ziwada Lungindro Partindilo Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Om King Lob Chosun Ring Loche Sasun Chaparpau Chosuna Wadai Midrau do Sungele Cho